Opa, e aí pessoal, tudo certo? Certa de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 23 de abril de 2024 e também vamos passar por cima dos jogos que teremos nesse dia 24 de 4 de 2024. Estamos nos playoffs da NBA, só jogo de alto nível, então a gente precisa tomar bastante cuidado para sermos assertivos, sempre se baseando em números e estatísticas para poder sermos lucrativos. É assim que a gente trabalha aqui no Cesta de Trade. Se você não conhece a gente, também no nosso grupo VIP, R$30 a temporada completa, você garante aí essa reta final aí dos playoffs e também garante ali a NBA Finals, além de conteúdo exclusivo para a temporada 24-25 pelo menor preço do mercado. Ontem, 100% de greens lá no nosso grupo VIP, teve over nas bolas de 3 do Michael Porter Jr. e a gente também conseguiu ali um green no handicap positivo favorável ao Philadelphia 76ers, além da gente ter acertado todos os vencedores da noite. Além, é claro, a gente sempre passa para a galera quais os melhores jogos para superar em over, under, jogos mais perigosos para ficar de fora, tudo isso e muito mais, além dos nossos guias e books lá no nosso grupo VIP. Indicamos do under no Celtics e Magic, Knicks e 76ers, e Nuggets e Lakers a gente falou que era perigoso, a gente ficou de fora, mas dia espetacular, ficamos ali por apenas 6 pontinhos ali de ter um dia 100% de greens também aqui no YouTube, mas bora trabalhar, se baseando em números e estatísticas para hoje sermos bem lucrativos. Comentem aqui embaixo a palavra green para poder atrair energias positivas e também peço desculpas para vocês, ontem sem querer eu acabei privando os comentários no vídeo, não é por nada não. Foi realmente sem querer, então tá aqui embaixo para vocês darem sugestões de apostas, dicas, por que vocês discordam da gente ou concordam, expliquem aí embaixo, vai ajudar a galera. Tem cupom da Estrela Bet na descrição também para vocês garantirem bônus e promoções exclusivas e bônus de até 100%. Bora falar aqui de Timberwolves e Suns. A gente tem o Phoenix Suns perdendo, né, de 1-0 nessa série. Agora a gente tem um segundo jogo em Minnesota, onde a equipe de Kevin Durant, Booker, Bradley Beal e companhia estarão jogando fora de casa. Porém, a gente tá falando aqui de um Phoenix Suns que foi um excelente visitante nessa competição, um dos 10 melhores times em desempenho fora de casa, com mais de 50% de aproveitamento jogando como visitante. Então, em teoria, a gente tem aqui um cenário no qual o Phoenix Suns pode ser mais competitivo, ou pelo menos de acordo com os números, vencer essa partida de hoje. Mas a gente se assustou bastante com aquilo que o Minnesota conseguiu fazer com a equipe de Kevin Durant e companhia, e a gente ficou preocupado, essa é que é a verdade. Para essa partida a gente vai trabalhar da seguinte forma então, a gente vai colocar um handicap positivo esticado, favorável a eles, ou seja, a gente não necessariamente precisa vencer a partida, mas a gente precisa se manter perto do placar, então a gente vai colocar um handicap de mais 10.5 aqui, a gente pode perder por 10 pontos de diferença ou menos, só não pode perder por 11 ou mais, e se a gente vencer a partida é green na operação. A gente vai duplar aqui com uma boa pontuação do Milwaukee Bucks, que joga em casa contra uma das piores defesas da NBA, com Damian Lillard mostrando que ligou o modo ali de playoffs, e a gente tem uma linha aqui que eu considero baixa, acima de 102.5 pontos dos Bucks. Essa é a nossa duplinha para hoje. Bom, seguindo aqui falando de Phoenix e Minnesota, os Suns, eles conseguiram vencer o Timberwolves em 9 dos últimos 11 encontros que essas franquias tiveram. Eles conseguiram também cobrir esse handicap que a gente está indicando hoje em 10 das últimas 11 partidas. Então, a gente tem números aqui bem favoráveis à equipe de Phoenix, inclusive essas duas franquias se enfrentaram 4 vezes na temporada regular, 3-0 para a equipe do Kevin Durant e companhia, né? A gente só teve essa derrota aí na última partida, mas eu acredito sim que foi um ponto fora da curva. A gente teve apenas aí 32% nas bolas de 3 do Suns, que é um time que não arremessa tanto de 3, mas que deve voltar também aí a sua boa média, e mais do que isso eles têm no Kevin Durant, um jogador que pode jogar na posição 5, espaçando quadras, gerando superioridade numérica no perímetro e com isso expondo os dois jogadores mais pesados do Timberwolves, Karl-Anthony Towns e Rudy Gobert. Com isso, eu acho sim que a gente deve se manter perto do placar e fazer um jogo competitivo para hoje, beleza? Vamos falar aqui de Indiana Pacers e Bucks. O Indiana Pacers nos últimos 10 jogos fora de casa sofreram 119,2 pontos por jogo, eles sofreram 103 pontos ou mais, que é o que a gente busca para hoje em 10 dessas últimas 10 partidas jogando fora de casa, mesmo sem nenhuma prorrogação. Isso se justifica porque é um time que se defende mal, é um time que joga num ritmo muito alto, então a gente tem geralmente nas partidas deles muitas posses de bola por minuto, e eles confiam acima de tudo no seu ataque. É o segundo melhor ataque na NBA, enfrentando o Bucks hoje, que é o sexto. Defensivamente, a gente tá falando de um Bucks ali que tá na metade da tabela para baixo, tá? 19ª colocação, e a gente tá falando aqui de Indiana Pacers, que é uma das 10 piores defesas da liga, o que também pode motivar a gente a conseguir um jogo bem pontuado, pelo menos é isso que tem mais chances para esse jogo nessa noite. Quando a gente fala aqui a respeito de rebotes defensivos, a gente está falando de Indiana Pacers, que tem o 5º pior rebote defensivo da NBA em aproveitamento. Se você tem um rebote defensivo ruim, seu adversário consegue rebotes ofensivos, corrigir arremessos errados e com isso ter uma segunda chance de pontuar
cada arremesso que eles desperdiçam, então a chance do over fica ainda maior. A gente também tá falando de 2 dos 10 times mais rápidos da NBA e de um Milwaukee Bucks que vem sem o Giannis Antetokounmpo para essa partida, mas eu acredito que o jogo fica um pouco mais leve, digamos assim, e ao mesmo tempo a equipe do Milwaukee Bucks sabe que vai precisar pontuar bem para poder vencer, porque eles perdem no Giannis, não só um excelente pontuador, mas também um defensor espetacular, eleito defensor do ano, etc. Quando a gente fala dos Bucks nos últimos 10 jogos contra o Indiana Pacers, eles marcaram 128 pontos de média nos últimos 10 confrontos que essas franquias tiveram. Marcaram 109 pontos ou mais em 10 desses últimos 10 jogos, por isso essa duplinha faz tanto sentido na nossa opinião. A equipe do Indiana Pacers sofre muitos pontos, acima de tudo no garrafão, no paint, setor onde é muito fácil de você converter pontos, e com Jay Crowder, Bobby Portis, Brook Lopez, jogadores altos que a gente tem ali no garrafão ou nas alas ali do Milwaukee Bucks, eu acredito que eles devam pontuar bem. Lembrando que a última partida que aconteceu nessa temporada, na verdade, né, o jogo de 1-0 no qual os Bucks abriram vantagem, eles marcaram 109 pontos, superaram essa marca, e a tendência é que isso aconteça hoje mais uma vez. Beleza? Pessoal, antes da gente seguir aqui para as nossas próximas tips, indicando para vocês, não se esquece de deixar um like, vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo, e também não se esqueçam aí de comentar aqui embaixo quais são os seus palpites preferidos do dia. Quero agradecer vocês, vídeos de playoffs nunca dão um bom resultado, e ontem vocês simplesmente arrebentaram. Quero muito agradecer, pedir o like e dizer para vocês que não tem nenhum problema se vocês concordam ou discordam do que a gente está falando. O importante é a gente estar aqui todos os dias para dar uma segunda opinião para vocês. Para isso, a gente precisa do like, para ver que faz sentido a gente trazer vídeos para vocês. E também, não se esqueçam de conhecer o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, ainda mais barato. Chamem no WhatsApp e garantam esse ótimo momento aí que vivemos nesses playoffs. Vamos aqui de handicap positivo para o Los Angeles Clippers, um time que joga em casa, pagando 1,31. Podendo perder de até 9 de diferença, me parece uma série tão equilibrada, um equívoco do mercado. Só que pra gente melhorar um pouquinho essa odd, vamos aqui na linha de pontuação do jogo que acontece amanhã. Sim, Boston Celtics e Miami Heat, aqui mais de 98,5 pontos do Celtics, já vai fechar a mod em torno de 50, e sinceramente no fim das contas é o que eu até mais recomendo pra vocês, principalmente porque essa linha aqui ela vai ser alterada durante o dia, à medida em que o jogo entre Boston e Miami, que acontece amanhã, vai chegando. Vamos falar aqui a respeito de Clippers e Dallas. A gente tem muito equilíbrio nos últimos jogos entre essas franquias, mas nos últimos 9 que aconteceram são 3 vitórias consecutivas para o Los Angeles Clippers. A gente também conseguiu, né, aqui 6 vitórias nos últimos 9 encontros entre essas franquias, cobrindo esse handicap em grande maioria desses jogos, em 8 dos 9. Então a gente está bem tranquilo quanto a isso. Nessa temporada, os últimos 3 encontros foram de vitórias consecutivas dos Clippers, e a gente está falando de um Clippers que hoje pode contar com o retorno de Kawhi Leonard, que eu não duvido ter alguns minutos ali marcando o Luka Doncic, é um defensor espetacular. Então a gente pode ter aqui o Los Angeles Clippers com uma pequena vantagem nessa partida, além, é claro, do mando de quadra, e eu diria que de coadjuvantes melhores. Provavelmente a gente está falando contra um dos times ali da Conferência Oeste que foi para os playoffs, sei lá, do segundo ou terceiro pior elenco quando a gente fala do Dallas Mavericks, apesar de eles terem feito boas contratações e terem Kyrie e Luka Doncic. Já os Clippers, a gente está falando ali de provavelmente um dos 2 ou 3 melhores elencos, então a gente tem extremos ali favoráveis para os Clippers serem competitivos durante toda a partida, enquanto que o Dallas não pode abrir mão do Luka Doncic e Kyrie em quadra, porque quando eles saem, o time é uma catástrofe. O Luka Doncic é um excelente jogador para vocês ficarem de olho hoje. Ele tem um desempenho muito favorável aqui contra o Los Angeles Clippers. Eu diria que dessas grandes franquias nos últimos anos, talvez seja o time no qual ele mais gosta de jogar contra. Se a gente for olhar aqui nos últimos 10 jogos, ele marcou 36,4 pontos de média, e mais do que isso, né, ele conseguiu marcar aí partidas de 51, 45, 44, 43, é simplesmente absurdo, um jogador de muito volume, e que em muitos momentos vai ter um confronto ali com James Harden e Russell Westbrook, então fica fácil dele pontuar. Mas o grande ponto é que os coadjuvantes do Dallas não conseguem corresponder. A gente teve ali um desempenho muito ruim deles no jogo 1, e o Kyrie Irving, por melhor que ele seja, e os dois jogadores ali façam, sei lá, 30 pontos cada um, não dá pra você vencer um jogo marcando 60, 70 pontos, 80 pontos que seja, somado entre os dois. Então, os coadjuvantes do Dallas precisam corresponder, e com PJ Washington, Daniel Gafford, que são jogadores que jogavam até pouco tempo atrás no Wizards, no Hornets, por exemplo, eu não sei se tem como o Dallas Mavericks vencer e convencer. Podem até vencer, mas eu acho que vai ser por um placar apertado. Já falando a respeito da pontuação do Boston, nos últimos 20 jogos em casa, eles marcaram 124,3 pontos de média contra os seus adversários. Eles conseguiram marcar mais de 98,5 em 20 desses 20 jogos como mandante, e nos últimos 10 confrontos em casa contra o Miami Heat, eles marcaram 110,3, não é um número espetacular, mas ainda assim é um número mais do que suficiente para aquilo que a gente busca hoje.
conseguindo superar os 98,5 pontos em 9 desses últimos 10 encontros e também conseguindo superar, é claro, no último e primeiro encontro que eles tiveram nessa série de playoffs com 114 pontos. Bom, o Miami Heat não conta com Jimmy Butler para essa partida e com isso eles precisam de um grande pontuador com mais tempo de quadra do que o necessário, do que deveria ou do que seria o ideal. No caso, o Tyler Herro, ele precisa corresponder, precisa ser ativo, só que a gente está falando de um Tyler Herro que é um péssimo defensor. Terry Rozier também não está em quadra, e a gente está falando aqui de um Heat que, por melhor que eles sejam defensivamente, o Boston é um time que descansou bastante durante essas últimas semanas, porque eles se classificaram com muita tranquilidade, enquanto que o Miami Heat teve que lutar até a última partida para conseguir uma vaga nesses playoffs. Então, mentalmente, fisicamente, esse Miami pode ser comprometido hoje, e vamos combinar, somente uma defesa perfeita fora de casa, sem o Jimmy Butler, faria com que o Boston não ultrapassasse os 98,5 pontos. Vamos fechar o nosso palpite nessa duplinha. São poucos palpites, é óbvio, né? A gente tá falando aqui de rodadas mais curtas nos playoffs de NBA, são 3, no máximo 4 jogos por dia, então peço desculpas para vocês, mas essas são as minhas opções para hoje, odds superiores e palpites diferenciados, jogadores, questão de pontuação total, lá no VIP, chame no WhatsApp, R$30, é um valor que vocês vão entrar e falar, caramba, já valeu o investimento, porque a gente manda muito conteúdo, como apostar em bola de 3, guia para você começar, guia de como investir em cada uma das franquias desses confrontos de playoffs, lembrando, esse conteúdo é atualizável. Então, vocês vão ter conteúdo especial toda semana lá para serem bem lucrativos. Se quiserem apoiar o nosso canal, apenas cliquem no botão de Seja Membro que está aqui embaixo. Muito obrigado pela sua audiência. E não se esqueçam que tem cupom para vocês da Estrela Bet aqui na descrição. Muito obrigado e falou!